Olá, amadinho! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 37.2, falando sobre a interpretação Revisa Enem. Então, qual foi o conceito, quais foram as dicas que vocês conseguiram, né, pegar para ter uma boa interpretação? Qual foi? Que você, opa, essa daqui, professora, eu vou usar para começar a interpretar os meus textos, as minhas questões. Então vamos lá. Então, é necessário, para quando você for fazer uma interpretação, é você usar o seu conhecimento de mundo. Toda vez que você for ler o enunciado, né, sempre vai ter um apoio de um texto, de um gênero textual. Você não vai analisar somente uma parte. Sempre que você for fazer análise, você analisa o todo do texto, tá bom? Aí vai fazendo aquela leitura reflexiva. Ó, uma leitura crítica, isso quer dizer o quê? Com isso, dá para fazer comparação com qual outro texto que eu já li, qual conhecimento que eu tenho relacionado a esse texto aqui, a esta temática. Sempre assim. Então, vamos lá, diretamente na tela, né? Nós temos aqui o seguinte, né? O texto é um todo composto por partes que se relacionam entre si. Você não vai pegar somente uma parte para interpretar. Tem que ler todo. É preciso estabelecer relação entre as partes para que o leitor tenha acesso à totalidade. É necessário o assunto do qual se fala, ainda extrair o tema. Então, aqui, nós temos aqui 3 personagens, 3 elementos, e 2, fala assim, tchau, Felipe. O Felipe que está indo embora, subentende, né? Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Aí o outro colega fala, que você seja feliz. Aí os dois ficam pensando, ou uma das duas coisas. Ou que ele encontre uma mulher disposta para casar com ele, ou que ele seja feliz, tá bom? Então, aqui fala da questão, qual a temática que dá para extrair daí? A questão da felicidade e a questão de casamento. Beleza? Vamos dando sequência, então. Aqui, falando da questão da denotação e conotação. Para você saber se a palavra, né, o vocábulo, qual é o significado, você não vai analisar ela solta, sem estar dentro do contexto. Aqui nessa expressão nós temos o seguinte, nessa frase. Essa criança é fogo. Ó, ela está onde? Olha o contexto, ela está em cima de uma árvore, ela subiu numa árvore. Então, aqui quer dizer que essa menina é levada, que ela é peralta, a menina, o menino, não tem problema. E seria diferente se eu falasse assim, tem fogo, mas vai depender, faz de conta que eu estou com o cigarro na mão, e aí eu pergunto para outra pessoa que vai passando, tem fogo? Aí esse fogo é o mesmo sentido desse da menina aqui? Claro que não, né? Esse fogo, eu estou perguntando se tem um fósforo, tem um isqueiro, algo para acender o cigarro. Lembra da primeira aula, quando a gente colocou lá, fogo, chama os bombeiros. O que aconteceu? Esse fogo era o quê? Um incêndio. Beleza? Cada um no seu contexto. Então, aqui, nós temos no contexto uma criança de 10 anos subindo em uma árvore, que esse fogo significa que ela é levada e peralta. Uma outra parte interessante também, que é necessário para analisar o seu conhecimento de mundo, uma questão da propaganda. Se você não conhecer, você não vai saber do que se trata. Adivinha qual a marca mais lembrada por mais de 150 milhões de brasileiros? Ele fala bem assim. Dica, não é uma bebida, não é uma marca de bebida. E por quê? Porque ele está bebendo uma bebida ali, né? Também não é um artigo esportivo, porque ele está com uma bola na mão. E nem de alimento, não é também que está falando da questão do cachorro-quente. Ele está para chamar atenção
que cada um desses elementos tá fazendo o quê? Tá manchando a roupa, tá deixando marca na roupa. Então, ele está fazendo propaganda de um produto de limpeza. Mas aí é necessário o conhecimento do mundo. Então, ele quer a venda aqui é para produto de limpeza. E aqui algumas expressões para você, né, compreender um texto, para fazer a compreensão de texto. Ó, toda vez que aparecer uma delas, ó, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, de acordo com o texto, de acordo com o autor, eu estou falando da compreensão de texto. Caso apareça, for uma interpretação, você vai usar seu conhecimento de mundo, vai além do texto. Então, teremos essas expressões. Conforme o texto podemos concluir, pela leitura do texto é possível perceber, né? O texto caminha o leitor para. Então, porque nessa interpretação sempre vai além do texto, tá certo? Interpretação além do texto, você vai usar o seu conhecimento, a sua bagagem, o seu conhecimento de mundo. Compreensão, a resposta vai estar dentro do texto. Belezinha? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá. Passa um pouquinho. Olá, amadinhos! Chegou o nosso grande momento, que é o Tirando Dúvidas e Resolução da Atividade de Sala. Vamos testar o conhecimento de cada um de vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão? Temos aqui, ó, o livro Claro Enigma, uma das obras mais importantes de Carlos Drummond de Andrade, foi editado em 1951. Desse livro consta o poema abaixo. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra sem sentido pelo apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Sobre esse texto, é correto dizer que a passagem do tempo acaba por apagar da memória praticamente todas as lembranças humanas, quase nunca permanece. B. A memória de cada pessoa é marcada exclusivamente por aqueles fatos de grande impacto emocional. Tudo o mais se perde. C. A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm a importância, essas permanecem. D. A passagem do tempo atinge as lembranças humanas, da mesma forma que envelhece, e destrói o mundo material, nada permanece. E. O homem não tem alternativa contra a passagem do tempo, pois o tempo apaga tudo. A memória, nada pode, tudo se perde. Então, sobre o texto, se você não entender, você pode voltar, né? Às vezes, para o que você acha melhor? Começar pelas alternativas e depois ir para a leitura do texto. Você vai ter que criar um método, né? Uma estratégia de como interpretar o texto, que facilita para você, tá bom? Você sempre começa pelo texto ou começa pelas alternativas? Vamos ver aqui o texto novamente, ó. Memória, veja bem. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra sem sentido o apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, vamos lá? A, B, C, D ou E. Qual a alternativa correta sobre o texto? Nós temos aqui, né, o gabarito letra C, né? A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra as coisas que emocionalmente têm importância, né? Essas permanecem. Como lá, no finalzinho já dá uma dica, essas
ficarão. Por isso que é a alternativa letra C. Tá bom, amado? Vamos lá, então, para a próxima questão. Olha só o cartoon. Preste atenção aqui, amadinhos. Nós temos aí um casal, ou então dois amigos, mas acho que são dois, né? Dois amigos que foram para um outro local, né? Um outro país. Por que eu falo um outro país? Olha aqui a torre, porque sempre que você for analisar, você analisa o todo, não é só uma parte, é o todo, vai fazendo a relação. Então, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, o GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. Ó, viu só? Eles não estão no seu ambiente familiar, eles estão em outro local. E fala localização linguística. Ó, presta atenção. Agora vamos ver o comando da questão. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente a incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram, a falta de habilidade da personagem em operar localizador geográfico, a falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico, a discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local e a semelhança entre a língua de origem e a local. Então, o que isso quer dizer? Qual foi o efeito de humor que ocorreu aqui? Né? O que causou? Que decorre de quê esse efeito de humor? Você olha para cá e você vai escolher, ó. O GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. Já sabe que ele tem essa questão, né? Ele está querendo se localizar, mas aí tem algo que está impedindo. O que será? Qual seria o humor? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, o gabarito letra D, que fala da discrepância em situar-se geograficamente, né, o espaço, e dominar o idioma local, o idioma, né? Sabe que ele é um turista, não sabe como que ele vai fazer a pesquisa se ele não tem um domínio, né, da questão linguística. Vamos lá para a terceira. Veja bem aqui, na tirinha de Caco Galhardo, a palavra sentido assume duas acepções. Vamos lá. Qual é, né? Aí nós temos aqui, ó. Pilotão, sentido. E, ó, os pescoçudos. Sentido do quê, senhor? Vamos ver. Das frases abaixo, indica a opção em que a palavra sentido tem o mesmo significado que tem a fala do soldado, quando ele fala sentido de quê, senhor, né? Ó, letra A. Sentido com ele fizeram, não os procurou mais. Sua decisão apressada não revela muito sentido. C. Ninguém compreendeu o sentido de sua atitude. D. O caminho bifurca-se em dois sentidos. E muitos escritores buscam o sentido das coisas. E aí? Qual é a alternativa que encaixa? A, B, C, D ou E? Muito bem! Olha só, a gabarito letra E, né? Muitos escritores buscam o sentido das coisas. Parabéns! Agora vamos para a quarta. Aqui nós temos um trechinho de Quincas Borba. Ó, leia o trecho de Quincas Borba, de Machado de Assis. E, enquanto uma chora, a outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo sorrindo cansativo, mas uma distribuição de lágrimas e poucas. Soluços, sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz-se o equilíbrio da vida. Então, polca, tipo de dança, sarabanda, tipo de dança também. Então, de acordo
com o narrador. Letra A, os erros do passado não afetam o presente. B, a existência é marcada por antagonismos. C, a sabedoria está em perseguir a felicidade. D, cada instante vivido deve ser festejado. E, os momentos felizes são mais raros que os tristes. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra B, né? A existência é marcada por antagonismos. Belezinha? Agora, amadinho, chegou aquele momento, né, que é para você treinar, que é o nosso Se Liga no Enem, tá? Sempre na quinta questão, a gente traz uma questão que já constou em Enem passado. Aqui, observe bem, primeiramente, a imagem, tá certo? Observe bem, ok. Analisou o todo, vamos ao comando. O grupo do teatro apresenta composições autorais que têm referência estética do rock, do pop, da música folclórica brasileira. Veja aqui no enunciado que já está trazendo uma afirmação, tá? A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da letra A disposição cênica dos artistas no espaço teatral. B, integração de diversas linguagens artísticas. C, sobreposição entre música e texto literário. Manutenção do diálogo com o público. E adoção de um enredo como um fio condutor. A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? Olha só, a integração de diversas linguagens artísticas. Você vê, né, lá na imagem, né, que tinha uma pessoa no ar e o outro com um instrumento, não era assim? Então, a integração de diversas linguagens artísticas usada lá na imagem. Vamos para o nosso clube de leitura, o momento de relaxar. Nós temos aqui, né, a obra de Pedro Bandeira, uma obra infanto-juvenil, publicada pela Editora Moderna em 1985, que vai falar sobre o quê? Né? Uns adolescentes, né, que se apaixonam e também tem aquela questão da credibilidade, né, da amizade, apaixona pela pessoa errada, e a outra gosta também, mas pede ajuda da amiga, e a amiga, mesmo sabendo que é para o seu grande amor, continua fazendo as cartas, né, as suas poesias. Mas já chegaram? Então, pronto, né? Então, estou falando de Isabel, que se apaixona pelo primo Cristiano, mas Cristiano gosta de Rosana. E vamos que vamos agora a primeira turma da escola Fernando Sabino, Distrito Flor da Serra, Credial da Floresta do Oeste, extensão da escola Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis, professor João Carlos Rosa. Olha aqui, professor, sua turma no dia do seu clube de leitura embaixo da árvore. Ótimo local, né? Para fazer a leitura. Parabéns. Temos também a outra escola, é Maria de Abreu Bianco, extensão Tancredo Neves, distrito de Vila União, professor Elias Luciano, no momento do clube de leitura, tá certo? As crianças lendo no seu, né, os estudantes, né, que não vão gostar de ser chamados de criança, mas aqui no seu cantinho de leitura aqui, momento de descontração. Mais outra escola, nós temos a escola Fernão Dias Paz, extensão Costa Júnior, professora Marluce Melo. Olha só, olha ali aparecendo, né? A nossa árvore do conhecimento aí. Parabéns, professores. Ainda com o nosso Victor, professor João Vitor, nosso intérprete. Parabéns.
Mais outra turma que sempre está marcando presença da professora Rosângela Sônia, né, da Escola Tupã Crédito de Paraná, distrito de Nova Colina, tá certo? Um forte abraço para a turma. Tem mais? Não tem mais, mas tem uma mensagem aqui, amadinho, ó. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Clarice Lispector. Tá bom? Ó, acabou, amado. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.